Olá, queridos irmãos e amigos. Hoje é domingo e mais uma vez estamos, como de costume, passando para nos encontrarmos aqui nessa nossa comunhão virtual e nos encontrarmos para nos alimentarmos com a palavra de Deus, esse pão que sustenta a nossa vida, renova as nossas forças em meio aos desafios que nós temos enfrentado no nosso dia a dia. Quero lhe desejar a graça e a paz do Senhor e que essa semana que está começando, estamos começando mais uma semana, que você experimente aí as visitações do Senhor, que você experimente a direção e o cuidado de Deus para a sua vida. E como você sabe, estamos vivendo dias bastante desafiadores. Nós aí já estamos, eu creio que agora já estamos aí ultrapassando as 28 mil mortes no Brasil por causa do coronavírus e continuamos então aí deixando as nossas orações, a nossa solidariedade para todas as pessoas que estão aí enlutadas, seja do coronavírus ou não, mas fica aqui o nosso carinho, a nossa oração e o desejo para que Deus esteja consolando a sua vida nesses dias tão difíceis. Por outro lado, nós também agradecemos a Deus, porque, se eu não me engano, já passa aí, aqui no Brasil, mais de 180 mil pessoas que se recuperaram, da doença. E por isso nós somos gratos, muito gratos a Deus. E hoje, meus queridos irmãos, nesse início de semana, então, eu quero conversar um pouquinho com os irmãos a respeito do Salmo de número 42. Salmo de número 42, Salmo de um filho de Corá, é o autor do Salmo, e ele revela aqui como ele estava se sentindo, num momento ali da sua vida. No verso 5, ele diz assim: por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Interessante, né? O salmista aqui, ele revela que ele estava passando por um período, um momento de sentir profunda tristeza, e não só tristeza, mas também muita aflição, porque ele fala que a alma dele estava abatida e perturbada. E era um sentimento persistente, porque ele diz isso no verso 5 e ele repete a mesma indagação no verso 11 e depois no Salmo 43, no verso 5, ele repete de novo a mesma indagação, a mesma questão. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? E é muito interessante perceber nesse salmo que, em primeiro lugar, esse salmista aqui, ele era o próprio salmo revela, ele era um levita do povo de Deus. Ele era um líder do povo de Deus, porque no verso 4 ele fala que ele lembra da época de como ele guiava a multidão do povo de Deus em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então ele era um guia, ele guiava, o povo de Deus numa procissão para a casa de Deus, em louvor e festa e celebração. Ele era um líder do povo. E mais do que isso, a gente percebe que esse salmista, ele não perdeu a sua fé.
mas ele perdeu a sua alegria. E essa é a síntese, eu acho interessante que esse salmo revela que estava acontecendo no coração dele. E eu fico pensando se isso também não pode acontecer comigo e com você. Ele é um homem que mantém a sua fé. O salmo começa, o verso 1, é uma oração. Veja como ele ora, ele continua orando, ele diz assim: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Veja, assim por ti, ó Deus, ele está falando com Deus. No verso 1, ele ora. No verso 8, ele confessa que Deus estava... ele confessa a misericórdia e o cuidado de Deus. Verso 8 ele diz assim: contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia. E mais que isso ainda, no mesmo verso 8 ele fala que ele continua cantando. Ele era um levita, né, responsável pelo louvor. E ele continua cantando, ele diz assim: e de noite está contigo está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então preste atenção, nós temos aqui um líder, uma pessoa que guiava o povo e que ele não parou de orar, ele não parou de confessar e de enxergar a misericórdia de Deus, e ele também não parou de cantar e louvar, né, um louvor ao Deus da sua vida. Mas apesar de tudo isso, ele está se sentindo muito abatido e muito perturbado. Esse salmo me ensina que ele não perdeu a sua fé, mas ele perdeu a sua alegria. E que isso às vezes pode acontecer comigo e com você. Essa mesma realidade pode acontecer conosco. E nesse início de semana eu gostaria de perguntar: você tem experimentado isso na sua vida, em meio a esses dias difíceis de crise que nós estamos vivendo? Você diz assim: pastor, eu tô muito perturbado, ou eu estou muito triste, estou muito abatido, estou muito desanimado, mas eu não parei de crer em Deus. Eu continuo crendo em Deus, eu continuo confessando que as misericórdias do Senhor, elas nos abençoam durante o dia, à noite tem um cântico na minha boca. Tudo isso, eu oro, eu confesso, eu canto, mas mesmo assim, eu também tenho que reconhecer que nesses dias, a minha alma, o meu coração, eu tenho sentido muito abatido e muitas vezes eu tenho sentido também muito perturbado, muito aflito, muito ansioso, muito angustiado. Isso tem acontecido com você e se aconteceu com esse homem de Deus, com esse líder aqui, eu creio, né, que pode acontecer conosco também. Esse tipo de experiência, esse tipo de realidade. A primeira coisa que o salmista faz aqui, para trabalhar, para não se deixar vencer por essas emoções, porque ele sente isso, mas nós percebemos que ele vai lutando contra isso, porque ele repete, né, a sua indagação sempre no verso 11 e no verso 5 do Salmo 43, ele 3 vezes ele repete a indagação e 3 vezes também ele repete o posicionamento. Ele dá uma ordem para si mesmo, ele diz: espere em Deus, espere em Deus. Então é um sentimento que persiste, mas nós vemos o salmista lutando com isso. E eu queria dizer que a mesma coisa precisa acontecer com a gente, comigo e com você. Nós não podemos nos deixarmos vencer por esses sentimentos e essas emoções do coração que vêm sobre nós. Precisamos lutar como o salmista lutou aqui. E ele faz isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele faz isso perguntando por quê. Por quê? E eu e você, nós também temos que perguntar por quê. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou me sentindo assim? E o salmista, ele revela aqui, neste salmo, algumas circunstâncias que estavam entristecendo a sua alma. Este aqui é um salmo do cativeiro, chamado Salmo do Cativeiro Babilônico.
quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então, o salmista aqui no Salmo 42, ele está passando pela crise do cativeiro da Babilônia. O que aconteceu foi que uma mudança foi imposta sobre o povo de Israel. A Babilônia veio, invadiu a nação de Israel. A Babilônia era um império poderoso, destruiu Jerusalém e levou uma parte do povo de Israel como escravos, né? como vassalos, para servirem lá o povo babilônico lá na Babilônia. E o salmista está dentro desse grupo que foi arrastado, forçado a ir para um lugar e para uma direção que ele não queria ir, mas a vida forçou ele a ir. E eu penso que isso também é muito parecido com o que está acontecendo hoje conosco. O nosso império babilônico é o coronavírus. Essa epidemia que apareceu, nos assaltou e agora está forçando todo mundo a repensar e forçando todo mundo a fazer mudanças que não estavam nos nossos planos e não estavam nos nossos desejos. Mas estamos sendo arrastados, né, por essa força maior para lugares e experiências e situações que nós não gostaríamos. O salmista revela isso aqui, esse sentimento, né, aqui no Salmo. Ele fala no verso 7, ele diz exatamente isso, esse sentimento dele. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. O que ele está aqui dizendo no verso 7 é uma coisa muito interessante. É uma linguagem ilustrativa, mas ele está dizendo assim, é como se ele tivesse caído dentro de um rio que tem uma correnteza muito forte. É um rio com uma correnteza muito forte, e essa correnteza, essas ondas e vagas, essas correntezas desse rio caudaloso, estão arrastando ele de um abismo para outro abismo, uma cachoeira para outra cachoeira, e ele está tentando ficar em pé, tentando ficar firme no meio desse rio, mas não dá, a correnteza maior está arrastando ele para realidades e buracos para os quais ele não queria ir. Ele está se sentindo impotente diante da força das circunstâncias. O coronavírus é um rio com uma corrente poderosa, é como se fosse um rio, né, que está nos arrastando. Mudou a nossa vida, mudou a nossa agenda. Nós não sabemos quando é que essa turbulência vai parar, para onde esse rio vai nos arrastar. Era assim que o salmista estava se sentindo, e no meio disso tudo, né, ele diz aqui algo que dói nele também, né? Ele, no verso 9, aí ele tem momentos em que ele fala assim para Deus, pergunto a Deus, ele está orando. Veja como ele continua orando, mas olha como a oração dele agora é uma oração doída. Ele diz assim, pergunto a Deus, minha rocha. Ele confessa que Deus é a rocha dele no meio desse rio, que arrasta, ele está firmado numa rocha. Mas ele diz assim, olha só, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Veja que oração doída. Ele fala assim, por que o Senhor se esqueceu de mim? Às vezes ele tem, no meio dessa crise, ele experimenta um silêncio de Deus. Parece que Deus está silencioso. Que coisa, né? Como é doído quando nós estamos no meio
das correntezas da vida que vão arrastando a gente assim, e a gente tem essa sensação, às vezes, que parece que Deus está em silêncio. Mas eu queria dizer para você hoje, em nome de Jesus, que isso é só uma aparência, porque Deus não está em silêncio. O salmista aqui, dentro do seu conflito, ele fala: Deus é a minha rocha, Deus é a nossa rocha. Ele é a minha rocha, a sua rocha, Ele é a nossa firmeza no meio do rio caudaloso. Mas Ele é uma rocha firme na qual eu e você podemos confiar. Mas a segunda atitude que o salmista tem aqui, para não se deixar vencer por esses sentimentos que enchem o coração dele, ele dá uma ordem para ele mesmo. E 3 vezes ele dá uma ordem, ele diz: espere em Deus. Ó minha alma, espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso consolador, Ele é o Deus conosco, o Emanuel, aquele que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é aquele que venceu a morte. E morte significa separação. E Ele venceu a morte. Ele venceu a separação e nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse, meus irmãos, é o caminho. É o único caminho para eu e você, para nós nos levantarmos e vencermos esses períodos de crise e que tentam, onde o nosso coração ele fica todo tumultuado, né? Mas nós não somos guiados pelo nosso coração. Nós devemos ser guiados pela nossa fé. Pela nossa fé. Nós vamos chorar. O salmista aqui, ele diz que ele derramava lágrimas. Ele diz no verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o seu Deus onde está? Então ele fala, eu tenho chorado, eu tenho derramado lágrimas, o meu coração está tumultuado, mas lute, como ele lutou aqui, eu e você precisamos lutar. Porque nós não podemos ser guiados pelo nosso coração. O nosso coração vai sentir as coisas, mas aí nós temos que nos levantar e dar uma ordem para o nosso coração, para a nossa alma. Então, se posicione, levante-se. Se você está lutando com essas questões no seu coração, levante-se, se posicione hoje pela fé. E pela fé diga, ó minha alma, espere em Deus. Ponha esperança aí no seu coração, pois ainda o louvarei. O louvor vai voltar para os nossos lábios, eu tenho certeza. A Ele, meu auxílio e Deus meu, porque o Senhor é o nosso auxílio bem presente, o nosso socorro bem presente em meio às tribulações. Amém, queridos irmãos? Então vamos orar, fecha os teus olhos e abra o teu coração para o Senhor e deixa eu orar com você e por nós nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela sua palavra e pedir agora por cada irmão e amigo, cada pessoa que faz comigo essa oração, que o Senhor restaure e levante todos os feridos de alma, os feridos de coração. Todos aqueles que estão sentindo a alma abatida, estão sentindo a alma perturbada, angustiada, ansiosa e aflita. Que nessa semana que começa, nós possamos tomar essa decisão de não nos deixar guiar pelas nossas emoções, mas sermos guiados pela Tua Palavra, sermos guiados pela fé, sermos guiados por aquilo que a Tua Palavra revela, que o Senhor está conosco, a Tua misericórdia é presente, que o Senhor é a nossa rocha
no meio da tempestade, uma rocha segura, e que o Senhor é o nosso auxílio bem presente, agora, nesse momento, e que possamos nos levantar e firmar a nossa vida pela fé nessa palavra que é revelada para nós. Que possamos fazer como o salmista fez, que lutou contra os sentimentos ruins que tentavam encher o coração. Ele lutou, e que nós também possamos vencer pela Tua graça esses sentimentos. Abençoa cada irmão e cada amigo. Console a todos, Pai, nessa semana que começa. Aqueles que estão entristecidos, enlutados, abatidos, perturbados, que eles sintam o Teu consolo e experimentem, Senhor, o Teu auxílio em cada momento das suas vidas. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, queridos irmãos. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que você fique firmado na rocha que é Jesus Cristo. Uma boa semana a cada um de vocês.